A paz a todos, espero que todos estejam bem, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus, amém. Bom, amados, eu quero compartilhar mais uma das cartas para Deus, e nas cartas de hoje, quero comentar sobre essa frase: Deus capacita pessoas para cuidar de pessoas. Primeiro, eu quero compartilhar aí o que está em Mateus, no capítulo 25, os versículos do 35 ao 46. A palavra do Senhor que diz assim: Que tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome, ou te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E no inferno, e na prisão, não me visitastes. Enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. São palavras do Senhor. Bom, meus amados, essa palavra que Deus capacita pessoas para cuidar de pessoas, ela não está na Bíblia. Ela não é uma frase bíblica, né? Ela é, na verdade, uma frase dos homens mesmo, né? E falta um pedaço, né? Essa frase, ela, na verdade, ela é assim: Deus escolhe os capacitados, Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Essa é a frase, né? Então, ao longo da história da Bíblia, a gente vê que pessoas foram capacitadas por Deus. Se a gente pensar na história de Moisés, ele cresceu com o povo egípcio, foi criado, né, pelos egípcios, e depois ele se aliou com a família dele mesmo, com os hebreus, e ele foi instruído pelo povo egípcio, mas ele foi capacitado por Deus. Deus que orientava Moisés para tomar as decisões de entregar as palavras para o faraó, né, as 10 pragas, e ele diz a palavra que ele era gago, que ele tinha dificuldade na fala. Então Deus pediu que ele ordenou, na verdade, né, que ele pedisse a Arão para ajudá-lo. Então Deus capacitou Arão também.
ao longo da história, a gente olhar para o que fez o rei Davi. O rei Davi venceu o gigante, venceu o urso. Ele foi capacitado por Deus para vencer. E aqui a palavra de Deus, né? Ela mostra em Mateus, Jesus nos mostra aqui em Mateus, né? Que para a gente ser capacitado por Deus, a gente não precisa fazer algo grande como fez Moisés. A gente não precisa fazer algo grande como fez o rei Davi. Basta a gente seguir o que está aqui na palavra de Deus, né? Ele fala que quando a gente faz por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que estão necessitados, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, nós estamos fazendo por Deus, nós estamos fazendo por Jesus. E aí Deus nos capacita. Deus nos capacita para as coisas maiores, né? A frase aqui que Deus não escolhe os capacitados é dessa forma mesmo. Infelizmente tem pessoas que usam isso para dizer, não preciso estudar, não preciso aprender nada sobre a palavra de Deus, basta ler a Bíblia e Deus me usa. De fato, Deus pode usar quem Ele quiser, mas o conhecimento pode ajudar. Se a gente olhar para a história, quando Jesus escolheu os apóstolos, Ele escolheu pescadores. Ele escolheu pessoas que tinham conhecimento no que eles faziam ali na arte da pesca. Então eles já tinham algum conhecimento de como pescar peixes, né? E Deus disse a eles, vocês são pescadores de peixes. Venham comigo, nós pescaremos pessoas. Então eles tinham algum conhecimento e Deus os capacitou, Deus deu sabedoria e discernimento para ganhar pessoas para o reino de Deus. Então Deus capacita. Essa palavra de Mateus, né, nos mostra que a gente não precisa começar com grandes coisas para ser capacitado por Deus. Nós podemos começar com pequenas coisas. Só que nós precisamos estar atentos. Como que Deus vai entregar algo maior para a gente? Como que Deus vai provar a sua fidelidade, né, a nós? Deus é fiel. Deus é fiel e muitas vezes a gente que não está atento, a gente que não está fazendo pelas pessoas que estão ao nosso redor, a gente que está olhando só para o nosso umbigo, né? A gente que está olhando só para as nossas necessidades, as necessidades das nossas famílias, e a gente questiona, reclama, nos tornamos inquietos, chatos, tristes, decepcionados. Que na verdade Deus quer capacitar cada um de nós. Mas será que nós estamos atentos para permitir que Ele faça isso por nós? Se a gente olhar também a história de Paulo era ao contrário dos outros apóstolos, né? Os outros apóstolos tinham pouca instrução, eram pessoas mais humildes. Paulo não, Paulo era um profundo conhecedor da palavra, ele era um homem, um guerreiro, né? Ele tinha muitas instruções e ele tinha muito conhecimento. Mas ele não usava esse conhecimento com sabedoria. Ele usava esse conhecimento com raiva, com fúria, com ira, e matava pessoas e perseguia cristãos. Até que Jesus decidiu capacitá-lo. Então, Jesus o escolheu. Jesus escolheu a Paulo para capacitá-lo. E Jesus falou com ele, e Jesus o deixou cego naquela época, e depois ele foi curado, e ele entendeu que todo aquele conhecimento que ele adquiriu da palavra, de batalhas, ele podia usar aquele conhecimento com sabedoria.
E Deus o capacitou. Jesus o capacitou para usar todo o conhecimento que ele tinha da palavra com sabedoria, levando a palavra de Jesus para as pessoas, fundando igrejas, salvando pessoas, libertando pessoas, curando, né? Fazendo o que Jesus fez nessa terra. Ele foi um escolhido por Jesus. E Jesus o capacitou. E Jesus deixa aberta essa possibilidade aqui, né? A gente vê isso muito em Mateus, aqui no capítulo 25. Que Jesus pode capacitar qualquer um. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estar atentos. Ou você vai esperar que Deus faça como Paulo, que Jesus faça como Paulo. Como fez com Paulo, né? Que foi, incomodou e chamou e falou: Paulo, por que me persegues? E Paulo passou tudo o que ele passou, entregou a vida dele para Jesus e começou a fazer a obra. Nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos passar por algo terrível em nossas vidas para mudar de direção e buscar a Deus. Nós podemos ser capacitados por Deus, nós podemos ser usados por Deus. E aí Deus vai cuidando do resto. Quando a gente se permite ser usado por Deus, ajudando as pessoas, dando água a quem tem sede, dando alimento a quem tem fome. E aqui água, alimento, não é... Pode ser também no sentido normal da palavra, né? No sentido real da palavra, dando água a quem tem sede, mas também no sentido espiritual da palavra, né? De água a quem tem sede, de comida, alimento a quem tem fome. O alimento é a palavra. A água aí é também a palavra, algo do espírito, algo que Deus tocou no nosso coração para fazer, algo que a gente viu que Deus faz, né? A gente só consegue fazer algo por alguém usando a palavra de Deus quando a gente de fato é tocado. Quando a gente deixa a fé encher o nosso coração, e aí a gente primeiro passa a acreditar no que ao natural a gente não acredita. Que a fé é a fé real. A fé real é a gente acreditar no impossível, acreditar nas coisas do reino de Deus, acreditar que um milagre existe, uma cura existe, que Deus pode fazer algo que a gente não pode. Que a gente, como ser humano, com a gente com mais estratégia, por dinheiro, mais dinheiro que a gente tenha, por mais recursos que a gente tenha, que tem situações que não estão ao nosso alcance. E através da fé, Deus torna possíveis as coisas que pra gente são impossíveis. Aqui está um exemplo simples de como a gente pode deixar Deus nos capacitar, ajudando pessoas, dando água a quem tem sede, alimento a quem tem fome, visitando os enfermos, visitando os que estão presos. E aí Deus cuida das nossas necessidades. A gente pode sim pedir a Deus o que a gente precisa, o que a gente necessita, mas Ele já sabe. Deus já sabe o que a gente precisa. Deus sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita. Mas enquanto não chega o que a gente precisa, o que a gente necessita, que a gente possa ser usado por Deus para ajudar outras pessoas. A gente não pode ser egoísta ao ponto de ajudar, de buscar só para nós mesmos. O ser humano não é independente. O ser humano não sobrevive sozinho. Todos nós dependemos uns dos outros. E a palavra aqui nos mostra que a gente, fazendo pelas pessoas, nós estamos fazendo por Jesus. Quando você socorre um necessitado, nós estamos fazendo por Jesus.
E Ele se agrada, Ele se compadece das nossas ações. Não é por mérito, tá? Não é por mérito que Deus vai tocar no nosso coração, que Deus vai fazer o que a gente pedir, mas é por gratidão. Por gratidão ao que Ele pode fazer por nós, por gratidão ao que Ele já fez por nós. Se você está aí vendo e ouvindo essa mensagem, Deus já te abençoou várias vezes. Tenta pensar aí ao longo da sua história, ao longo de tudo que você já passou na vida, ao longo de coisas que você nunca esperasse que fosse acontecer e aconteceu na sua vida. Deus já fez por você, não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é Pai. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso Senhor e Salvador. Qual é o pai que o filho pede algo e o pai não dá? Ele não dá se ele não tiver e acontece mais. Qual é o filho que pede algo para o pai e o pai dá uma serpente, o pai libera uma maldição? Não existe isso. O pai quer sempre o melhor para o seu filho e Deus quer o melhor para nós. Mas cabe a nós também andarmos em gratidão pelo que Ele já fez, pelo que Ele ainda há de fazer. E em gratidão a Deus não é só obrigado, meu Deus, obrigado pela minha família, mas é também pelo próximo. Que diferença tem de nós com as pessoas que não seguem a Deus, que fazem pela própria família? Elas já fazem pela própria família. Elas já fazem pela própria família. Então, reflita sobre essa palavra. Dê água a quem tem fome, tem sede. Dê alimento a quem tem fome. E deixa Deus te surpreender. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.